Olá, hoje vamos dar continuidade à eletrostática. Dentro da eletrostática nós vamos ver hoje campo elétrico. Veremos a definição de campo elétrico, a representação matemática, representação vetorial, o gráfico do campo elétrico e as linhas de força. Então, como eu falei, vamos ver o campo elétrico inicialmente do seguinte modo. Imagina aqui, olha, nós temos uma carga Q que gera um campo elétrico nesta região. Esta carga que gera o campo elétrico nesta região é chamado de carga fonte. E eu vou colocar, como é que eu vou saber qual é a região que tem campo elétrico? Aqui eu diferenciei com uma cor para você entender. Mas na vida real, isso não existe. Então, aqui é apenas um modo didático. Então, vamos ver. Como é que eu vou provar isso? Eu vou provar do seguinte modo. Eu vou colocar uma outra carga em algum ponto ou alguns pontos para mim determinar se neste campo existe ou não campo elétrico. Vamos ver aqui o seguinte. Imagina, olha só. Eu tenho aqui, ó, um ímã. Se você já teve essa experiência aí na sua vida, com certeza. Então, observa. O ímã, ó, aqui tem um campo gerado por esse ímã? Não, não tem. Mas olha, você vai vendo, ó, até que chega um ponto que, ó. Então, é a mesma coisa aqui. Então, como é que eu vou saber? Eu vou colocar uma carga que eu vou chamar de carga de prova. Se eu colocar uma carga bem aqui, ela está fora do campo formado por esta carga que eu chamei de carga fonte. Mas se eu colocar uma carga aqui, eu vou chamar essa carga de positiva. Vou chamar essa carga de Qzinho, que é uma carga chamada carga de prova. Assim como na experiência que eu acabei de fazer, quando eu colocar uma carga aqui, ela vai reagir com esta carga fonte. No caso aqui, eu estou colocando duas cargas de mesmo sinal, positivo. Bom, você já aprendeu que cargas de mesmos sinais, elas se repelem. Então, vai haver uma força de repulsão. Essa força é a força elétrica. Uma primeira definição que você deve aprender é que qual é o sentido desta carga Q aqui do campo? Ou seja, qual é o campo, qual é o sentido do campo dado por esta carga aqui, essa carga fonte? Então, primeiro conceito que você tem que aprender é o seguinte. O campo elétrico tem o mesmo sentido desta carga de prova quando ela é positiva. Como assim? Repetindo. O campo elétrico, o sentido do campo elétrico, que eu vou representar pela letra E maiúscula, o sentido dele é o mesmo desta carga de prova Qzinho quando ela for positiva. Se eu colocar agora uma carga de prova bem aqui, positiva. De novo, esta carga, essa força é de repulsão, porque elas têm mesmos sinais, e a do campo elétrico é esse mesmo sentido aqui, ó. Se eu colocar uma outra carga bem aqui, carga de prova, a mesma coisa. A força entre essas duas, como são de mesmos sinais, se repelem, e o campo elétrico é no mesmo sentido desta carga aqui.
porque ela é positiva. E assim vai ocorrer todos os casos aqui, ó. Campo elétrico vai ter esse sentido aqui quando eu colocar uma carguinha aqui. Agora, você deve se perguntar o seguinte: se eu retirar esta carga Q aqui, como eu estou fazendo bem aqui, eu retirei essa carguinha Q, vai continuar existindo força elétrica aqui? Não. Não existe força elétrica bem aqui porque o campo não alcança. E aqui dentro só vai existir campo elétrico, aliás, força elétrica, quando existir uma carga aqui. Porque ela vai interagir com essa outra aqui. Então vai haver uma força de atração ou de repulsão, dependendo dos sinais das cargas, você já viu anteriormente. E o campo vai continuar existindo? Sim, o campo vai continuar existindo. Você viu que o campo já existia antes de eu colocar a carga, chamado carga de prova. A carga de prova é para provar se tem uma outra carga, se tem campo elétrico aqui, como eu fiz com o exemplo do ímã. Então, segunda conclusão, que o campo elétrico formado por uma carga fonte positiva, ele é um campo divergente, ou seja, ele se afasta, o campo se afasta desta carga fonte aqui. Então, o campo elétrico vai existir. E qual é o sentido dele? O sentido dele é o sentido de afastamento em relação a isso aqui, ou o que nós chamamos de campo divergente. Então, aqui você tem dois primeiros conceitos. Primeiro, o campo elétrico, o sentido dele é o mesmo de uma carga de prova positiva. Sempre vai ser. E se eu não tiver essa carga aqui? Por definição, o sentido agora que você tem aqui, ó, eu não tenho a carguinha aqui, mas eu sei se esse campo é de afastamento. Por quê? Porque esta carga que gera o campo é positiva. Então, o campo é chamado de campo divergente ou de afastamento. E qual é o conceito de campo elétrico ou a sua definição? O campo elétrico, o que ele faz? Ele desempenha um papel aqui de transmissor de interações entre cargas elétricas aí. Ele vai gerar uma perturbação aqui nessa área aqui em que você está vendo aqui. E você já viu que campo elétrico, como o próprio nome está dizendo, é um campo, ele age numa determinada região. Assim como você já viu falar anteriormente em campo gravitacional e campo magnético, que é o exemplo que eu dei ali com o ímã. Por exemplo, por que uma bola vai cair? Porque existe uma força, nós chamamos força gravitacional, que vai cair no sentido do centro da Terra. Então, aqui nós temos o campo elétrico gerado por uma carga positiva, e ele é de afastamento, e ele existe independente dessa carga de prova aqui. Agora você me pergunta, Deus, e se essa carga fonte for negativa, o que é que vai ocorrer? Vamos ver então aqui, ó. Vamos ver aqui se esta carga geradora do campo for negativa. Então, aqui eu tenho a seguinte situação, carga geradora do campo, tá aqui, ela está gerando esse campo aqui. Então, nós temos aqui uma carga, mesma coisa, carga de prova. Se eu colocar uma carga de prova aqui e esta carga for positiva, uma carga que for positiva, a carga geradora do campo é negativa. Então, se essa carga aqui for positiva, a força elétrica entre esta carga que é positiva e esta aqui que é negativa é uma força de atração. Portanto, a força vai ser neste sentido aqui de atração, porque elas têm sinais contrários. Então, a força é de atração. Então, agora você tem. E o campo elétrico? Qual é o sentido do campo elétrico? Você viu que no caso anterior, quando isso aqui era positivo, o sentido do campo era de afastamento.
Aqui ocorre o contrário, o campo é de aproximação, é um campo convergente. Então você tem aqui, ó, campo elétrico quando a carga geradora, isso aqui é quem? É a carga geradora, a carga que gera o campo. Então, neste caso, o campo elétrico é de aproximação, ou que nós chamamos de campo convergente. E ele tem uma flechinha em cima, por quê? Porque ele é uma grandeza vetorial. Aqui você vai ver agora o segundo caso. E se essa carga, em vez de ser negativa, se ela for uma carga positiva? Opa, desculpa, positiva eu já coloquei ali. Se essa carga aqui for negativa, qual vai ser a força? Bem, você já sabe que cargas de mesmos sinais se repelem. Cargas de sinais contrários se atraem. Então, essa força vai ser neste sentido, elas vão se repelir e o campo continua sendo o mesmo. O campo não vai mudar por causa dessa carga aqui. O que vai mudar é a força, se ela é uma força de atração ou de repulsão, mas o campo ele não vai mudar. Então nós temos aqui campo elétrico de uma carga negativa. O campo é de aproximação ou campo convergente. Se a carga for positiva, que gera o campo é de afastamento ou divergente. Então aqui nós temos a seguinte situação. Se essa carga Qzinho, que é a carga de prova, for maior do que zero, o campo elétrico tem o mesmo sentido dessa carga positiva que eu já coloquei anteriormente. Se ela for negativa, ela e a força e o campo têm sentidos contrários, que é esse caso aqui, ó. E a força e o campo, eles têm sempre a mesma direção. Você deve entender o seguinte, que como isso aqui é uma grandeza vetorial, ela tem que ter módulo, direção e sentido. Módulo é o número que eu vou encontrar, que eu vou dar daqui a pouquinho a fórmula matemática. A direção e o sentido. O sentido você já viu aqui, depende dessa carga geradora. O sentido é, se essa carga é positiva, o campo é de aproximação. Aliás, se a carga for negativa, o campo é de aproximação. Se a carga for positiva, o campo é de afastamento, é divergente. E qual é a direção? Bem, a direção é a reta que une isso aqui, ó. Eu coloco uma carga Qzão aqui e coloco uma carga Qzinho aqui. Independe do sinal. Qual vai ser a direção do campo? A direção é a reta que passa por essas duas cargas aqui. Nesse caso seria uma direção horizontal. E se eu colocasse assim, olha, uma aqui e outra aqui. Colocasse um Qzão aqui e a carga de prova bem aqui. Qual é a direção? É a linha reta que passa pelas duas aqui. Então seria aqui uma direção horizontal e aqui seria uma direção vertical. E o sentido? Aí vai depender do sinal da carga, que nós já vimos anteriormente. Agora que você já sabe como o campo elétrico funciona com a carga positiva e com a carga negativa, o campo gerador é uma carga positiva e uma carga negativa, vamos ver a definição matemática. Como eu calculo o campo elétrico? Qual a equação matemática ou quais as equações matemáticas que podem me definir o campo elétrico? A intensidade do campo elétrico. Vamos ver como é que isso funciona. Como eu vou calcular o módulo ou a intensidade do campo elétrico? Eu vou calcular através de equações matemáticas, que é que vai me dar a intensidade ou módulo. Vamos ver aqui.
Qual é o conceito para que eu encontre a equação matemática do campo elétrico, que é representado por essa letra E maiúscula aqui? Bom, você já viu que se a carga for positiva ou negativa, vai gerar o campo elétrico aqui. E se eu colocar uma carga de prova aqui, Qzinho, vai gerar uma força, ou de atração ou de repulsão. Qual é o conceito de campo elétrico? O campo elétrico, o conceito é a força que vai ocorrer entre essas cargas. A relação é esta força dividido por esta carga de prova. Veja, Qzinho é a carga de prova. Então, o campo elétrico, a definição de campo elétrico matematicamente, é esta relação. A força dividido pelo valor desta carga aqui, ó, carga de prova. Esta é assim que se calcula o campo elétrico. E qual é a unidade de medida do campo elétrico? Bem, a unidade de medida é força, é newtons, e carga é em coulomb. Então, a unidade é newton por coulomb. Esta é a equação que me dá o campo elétrico determinado aí por uma carga fonte. Agora, nós vamos ver uma outra situação, que é, você sabe o que é força elétrica, ou seja, a lei de Coulomb. O que é força elétrica? Bom, você já viu que força elétrica é o K, que é a constante eletrostática, o produto dessas duas cargas, dividido pelo quadrado da distância entre elas. Você tem aqui que campo elétrico é F sobre Q. Eu vou tirar aqui o módulo por hora para você não se atrapalhar. E quem é força? Força é isso aqui, ó. Então eu vou substituir esse F por esta equação aqui, ó. Então vai ficar K, que multiplica o produto dessas duas cargas, dividido pelo quadrado da distância, dividido por essa carga que está no denominador. Como é que eu resolvo isso aqui? Você já aprendeu lá no ensino fundamental que divisão de fração por fração, eu fixo o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Quando eu faço isso, essa carga Qzinho vai dividir por essa. Eu não vou fazer esta operação aqui. Então, o campo elétrico aqui vai ficar K, essa aqui vai sumir, essa vai sumir. Então, vai desaparecer aqui, ó. Essa vai cortar com essa, vai ficar só quem? K, que multiplica Q, dividido por D ao quadrado. Então, esta aqui é outra maneira de encontrar o campo elétrico. Observe nesta fórmula aqui que o campo elétrico não depende da carga Qzinho. O campo elétrico não depende desta carga Qzinho. Nesta fórmula ele depende, mas quando eu faço a substituição aqui, você vê que ela não depende, ela só depende da carga geradora. Prova matemática disso aí, ó. Então agora você tem duas equações para você calcular o campo elétrico. Uma é a razão entre a força existente entre essas duas cargas e o valor da carga de prova. A outra é esta aqui, que é a constante eletrostática, que você já viu, já conhece, e nos problemas, como é uma constante, ele já vem no problema. E a carga geradora dividido pelo quadrado da distância. Isso significa que quanto mais longe eu tiver da carga geradora, menor vai ser o campo elétrico. Bom, então eu coloquei aqui, ó, importante, o campo elétrico depende da carga fonte Q, que o originou, e da distância D, e não depende da carga de prova Qzinho. Entendido até aí? Agora, nós vamos ver qual é a representação
gráfica do campo elétrico, vamos ver as linhas de força do campo elétrico e o campo elétrico resultante quando eu tenho mais de uma carga. Quando eu tenho várias cargas e elas vão sobrepor um campo sobre a outra, e qual seria o campo resultante. Eu vou fazer inicialmente para 2 cargas, para você entender, e aí é só expandir para qualquer quantidade de cargas elétricas. Então, vejamos. Campo elétrico em função da distância. Forma que nós acabamos de ver. Observe que ela decresce, o campo decresce com o quadrado da distância. Isso aqui, esse gráfico, você já conhece lá da força elétrica. É o mesmo tipo de gráfico, semelhante àquele. Porque quanto mais longe eu estiver da carga-fonte, menor vai ser a intensidade do campo elétrico. E aí você tem aqui, ó, o gráfico. Veja que esse gráfico é campo em função da distância. Então ele decresce com o quadrado da distância. E aqui você já tem um exemplo típico que já foi dado anteriormente. Só que aqui é campo elétrico, não é força. Então está aqui quando eu tenho um determinado campo para uma distância D. Quando eu dobro a distância, o campo cai 1/4. Aliás, ele cai 4 vezes aqui. E assim por diante, olha. Então está aqui o gráfico que me dá a relação entre campo elétrico e distância. E como eu falei anteriormente, vamos ver aqui, ó. E se eu tiver mais de uma carga? Vamos supor que eu tenho aqui 2 cargas geradoras de campos. Você sabe que aqui o campo formado por essa carga geradora vai sobrepor ao campo dessa aqui. Essa vem por aqui e essa vem por aqui, os dois vão sobrepor. Imagina agora o seguinte, eu tenho bem aqui um ponto P neste campo que sobrepõe essas 2 cargas. Bom, veja que eu não estou colocando uma carga, eu estou colocando um ponto aqui para saber qual é o valor do campo neste ponto P aqui. Eu coloquei aqui uma carga positiva. E se fosse negativa também seria a mesma coisa. O mesmo raciocínio, digamos assim. Então, olha só, esta carga, como ela é uma carga geradora positiva, o campo dela é divergente, é de afastamento, é nesse sentido aqui. Essa aqui é a mesma coisa, ela é um campo de afastamento, ó. Neste ponto bem aqui, esse ponto vai sofrer influência dessa carga Q2 e dessa carga Q1. E qual seria o valor dele nesse ponto aqui? Bem, o valor dele nesse ponto, aqui, olha só, aqui é uma grandeza vetorial, o campo provocado pela carga Q1, campo elétrico que eu estou chamando de E1. Aqui tem esse vem nesse sentido aqui, é o campo E2. E qual seria, então, a força, aliás, o campo resultante, que eu estou chamando de índice R. O campo resultante é, aqui ó, você tem vetores. Então, eu traço uma reta paralela a esse vetor, traço outra reta paralela a esse aqui, e da origem do encontro deles aqui até esse encontro aqui. Este é o sentido do vetor campo elétrico resultante. Então, o campo elétrico resultante é a soma vetorial de E1 mais E2. E se eu tivesse mais uma outra carga aqui, era o mesmo raciocínio, e aí seria mais E3. E se tivesse 4, e assim por diante. Detalhe, isso aqui é uma grandeza vetorial. Isso aqui não é a soma simplesmente algébrica. Existem alguns casos em que a soma algébrica coincide com a soma vetorial. Então, se eles formarem um ângulo de 90 graus aqui, por exemplo, isso aqui, esse campo resultante aqui, seria
Ó, a hipotenusa de um triângulo. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai calcular através do teorema de Pitágoras, ou lei dos cossenos, lei dos... Então, depende de como o ângulo que está formado aí para você fazer. No momento, eu entendo que você deve se preocupar em saber que é a soma vetorial e talvez não tão grande assim se preocupar com a equação que vai calcular esse campo aí nesse momento. Então aqui eu tenho o seguinte, o vetor campo elétrico resultante no ponto P é a soma vetorial dos vetores campo produzidos individualmente por cada carga Q1, Q2. Se eu tivesse várias cargas, era a soma de cada uma dessas cargas aí. Então esse é o modo que você encontra campo elétrico de várias cargas. Aqui eu estou chamando de cargas pontiformes porque elas vão agir como se fosse um ponto. Entendido aí? E como que fica o que nós chamamos de representação de linhas de força? Bom, o nome é linha, isso aqui não é vetor, é linha de força. Então, observe aqui o seguinte. Você já viu que carga positiva, isso aqui é uma definição que os cientistas arranjaram para representar isso aí. Então, olha só, a carga positiva, como é que ela é? É uma carga divergente, ou seja, ela é uma carga de afastamento. Então, está aqui o sentido, isso aqui é uma linha. Então, aqui, qualquer ponto aqui, ó, ela vai sair da carga, se afastando da carga. E a carga negativa? A carga negativa está aqui, ó. É o contrário. O campo, as linhas, são de aproximação ou convergente. Agora aqui eu quero chamar uma atenção sua. Observe, se eu estou aqui nesta região, veja, essas linhas estão mais próximas da carga fonte. Então, neste ponto aqui, o campo é mais intenso, porque as linhas estão mais próximas. Se eu estiver aqui neste ponto, veja, nesses pontos aqui, a distância entre essas linhas já estão maiores um pouco. Então, eu estou me afastando da carga. Como você viu lá na equação, a distância influencia. Então, o campo aqui é menor do que aqui. E se eu pegar outro ponto bem aqui, à medida que eu vou me afastando, o campo vai diminuindo em relação à carga fonte. Vai diminuindo a intensidade dele, porque ele, quanto mais próximo daqui, ou seja, menor a distância, maior é a intensidade do campo. E você vê aqui através do gráfico que eu estou mostrando aqui. E agora vamos ver aqui um exemplo prático disso aqui, para você entender. Observe aqui o seguinte. Eu tenho uma carga positiva, geradora, Q1, e tem aqui uma carga geradora Q2. E elas estão aqui interagindo aqui uma próxima da outra. Então, o que é que você vai perceber aqui? Ó, esta carga positiva é de afastamento. Deu mal aqui. Carga de afastamento, ó. Então, ela vai neste sentido aqui. E esta aqui vai se aproximar dela, olha. Ela se afasta daqui e se aproxima dessa aqui. A mesma coisa aqui, ó. Ela sai de uma, se afasta de uma e se aproxima da outra. Se afasta de uma e se aproxima da outra. Se afasta de uma e se aproxima da outra. Se afasta de uma e se aproxima da outra. Aqui, ela se aproxima. Aqui,
ela se afasta. Aqui, ela se afasta. Então, aqui seria o campo gerado por duas cargas, Q1 e uma carga Q2. Uma positiva e outra negativa. Linhas de forças são linhas tangentes ao vetor campo elétrico em cada um dos seus pontos. As linhas de força são orientadas no sentido do vetor campo elétrico. Observe bem aqui, essa definição aqui. Se eu pegar uma carga, um ponto bem aqui, qual é o valor do campo elétrico neste ponto bem aqui? Neste ponto aqui, que está dizendo aqui, que o campo elétrico ele é tangente neste ponto a essa linha aí. Se eu colocar bem aqui, qual vai ser o campo elétrico neste ponto aqui? Ele está se afastando, então ele é tangente aqui. Ele sai formando uma tangente aqui. Seria um campo num ponto E2. E assim por diante. Aqui eu estou dando um outro exemplo. Aqui as cargas são contrárias. Uma positiva e outra negativa. Uma carga geradora positiva, uma carga geradora negativa. E se as duas cargas forem iguais, ou seja, ou ambas forem positivas ou ambas forem negativas, como é que fica? Bem, primeiro, observe, esta carga aqui, ela vai se afastar desta aqui, ó. Porque ela é positiva, campo de afastamento. E esta carga aqui, a mesma coisa, ela vai aqui, ó. O que é que vai ocorrer? Neste ponto N bem aqui, como elas têm a mesma intensidade, esta aqui empurra essa para cá e essa aqui empurra essa para cá. Aqui no ponto N não vai ter campo elétrico aí. Então, qual seria o gráfico deste campo? Bom, ela vem para cá, mas quando chega aqui, ó, ela vem para cá, mas como as duas são iguais, se repelem. Aqui, ó, devido às forças aqui, ó. Força. Aqui é de afastamento, de afastamento, de afastamento, de afastamento. Aqui é de afastamento, de afastamento. Olha só, tudo se afastando aqui. Aqui ela não chega a tocar aqui, ó. Então, este seria o gráfico, você vai ver no seu material, um gráfico lá que está mais bonitinho, mas não se preocupe com o desenho em si, mas como ele funciona, porque no livro está mais bonitinho lá para vocês. Então, meus caros jovens, este é o vetor, é o campo resultante aqui, né, de duas cargas de mesmos sinais. E se ambas fossem negativas, a mesma coisa iria ocorrer. E o que eu falei está aqui, ó. No ponto N, o vetor campo elétrico é simplesmente nulo. Bem, meus caros jovens, espero que vocês tenham tirado bom proveito, consigam aprender. Isso é importante, vai cair no vestibular, vai cair no Enem. Debruce sobre isso, que essa é a primeira parte de campo elétrico. Um abraço e até a próxima.